O diretor de cinema brasileiro Walter Salles, em apenas 120 segundos, fez algo incrível. Ele conseguiu transformar palavras simples em um momento histórico, sem usar termos difíceis, sem querer parecer inteligente, sem querer mostrar superioridade. E sabe o que ele conseguiu mostrar? Eu acredito não só para um discurso, mas também quando você faz, por exemplo, uma apresentação, quando você tem que falar com um cliente teu, ou quando tem que falar com tua equipe no trabalho. Ele conseguiu mostrar que você não precisa falar complicado para conseguir ser profundo, para conseguir tocar as pessoas, motivar elas através de sentimento. Ele mostrou que você não precisa ser extremamente técnico para conseguir ser respeitado por colegas de profissão. Ele mostrou que você não precisa ser totalmente formal na hora de falar para ser visto como alguém mais profissional. Ele mostrou que você precisa escolher as suas palavras de forma estratégica, de forma intencional. E é por isso que nessa nossa aula de hoje, o que a gente vai fazer é uma análise do discurso do Walter Salles do Oscar. A gente vai entender como, em mesmo 2 minutos, o Walter Salles conseguiu ser impactante e como você pode usar isso no seu trabalho. Em 16 anos, treinando executivos e pessoas que trabalham em grandes empresas, eu consegui entender uma coisa. Comunicação, ela não tem a ver com você ser bom tecnicamente. Eu acredito que isso é função de todo mundo. Se você está numa empresa grande trabalhando, se você tem vários clientes, é porque naquilo que você trabalha você é muito bom. É bom engenheiro, é bom advogado, enfim, não importa a tua profissão. A comunicação, ela também não tem a ver com dom. Não são pessoas específicas que nascem com essa habilidade de conseguir falar bem. Aliás, isso é algo que a gente escuta bastante no dia a dia. Ah, fulano fala bem porque ele tem dom, ele nasceu com isso. Eu não consigo falar desse jeito. Nossa, eu tenho uma dificuldade de envolver as pessoas. A gente acha que é dom porque você só vê o resultado final. Mas você não tem noção do que aquela pessoa fez antes dela começar a falar. De 2 formas, né? Do que ela fez em termos de estudo e do que ela fez também em termos de preparação logo antes de começar a falar, seja numa apresentação ou seja num discurso como foi o do Walter Salles. A gente acha que aquilo, nossa, vem de forma natural, mas não é bem assim. Saber se comunicar bem, seja utilizando um apoio visual, como muitas vezes a gente usa como uma apresentação, seja no 1 a 1 com o cliente, por telefone ou ali num palco falando com um monte de pessoas te olhando e várias outras te assistindo pela TV, tem a ver com técnica, tem a ver com estratégia, tem a ver com método. E eu quero te mostrar aqui o que o Walter Salles usou no discurso dele para você também conseguir aplicar isso no teu dia a dia. Thank you first in the name of Brazilian cinema. I'm so honored to receive this in this such an extraordinary group of filmmakers. Perceba como, nessa primeira parte, ele não perde tempo se enrolando e, principalmente também, numa boa oratória, quando a gente se comunica bem, você não enrola no começo da tua fala. Você deve perceber isso muitas vezes quando as pessoas fazem live no Instagram, quando às vezes elas começam uma reunião. Você tem aquele discurso do oi, tudo bom, gente? Toda essa enrolação, ou até mesmo esses vícios de linguagem, fazem com que as pessoas automaticamente prestem menos atenção em você. Sabe por quê? Porque é muito comum, no início dessas conversas, no início, a gente vê isso muito quando você está no meio corporativo também, quando vai ali o diretor da área começar a falar, nesses primeiros minutos as pessoas não falam nada de muito importante. Então você pensa, deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular, deixa eu fazer outra coisa, automaticamente o teu cérebro desconecta. Mas ele já vai direto ao ponto. E ele vai direto ao ponto no quê? Passando a mensagem principal que ele quer passar. No planejamento dele, qual era essa mensagem principal, essa grande ideia? A grande ideia dele era não focar nele e nem focar no filme. Ele queria focar em algo maior que é o quê? O cinema brasileiro. E é importante a gente entender também como o brasileiro pensa. De forma geral, o brasileiro ele não gosta muito de pessoas que parecem arrogantes ou que são centradas muito nelas. E, ao mesmo tempo, o povo brasileiro ele
torce por coisas que são do Brasil. Então, logo para, claro, representar o povo brasileiro, mas para ter essa conexão, a primeira coisa que ele fala é isso. Ele fala como o prêmio é importante pro cinema brasileiro. E como ele também passa essa questão de humildade, falando, puxa, eu tô honrado aqui de receber um prêmio, dentre vários outros cineastas que são tão importantes quanto eu. Então ele não passa esse sentimento de arrogância. Pelo contrário. E nesse momento o que acontece? As pessoas se conectam com aquilo que ele está falando. Então quando a gente começa qualquer tipo de comunicação, eu quero que você comece a refletir para o seu dia a dia. Seja discurso que você vai fazer para a sua equipe, seja você falando com o seu cliente, seja você, aí, às vezes, muitas vezes, né, a gente fazendo uma apresentação. Eu tenho que planejar qual é essa mensagem principal que eu quero passar. Então você não pode se enrolar, não pode começar ali falando do tempo ou de coisas que não são relevantes para não perder a atenção das pessoas, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender, escrever no papel, no meu planejamento, qual é o primeiro impacto que eu quero ter? Qual é a emoção principal que eu quero passar naquele momento? Será que se eu estiver falando com a minha equipe, a gente tem um problema a ser resolvido, eu não devo passar uma emoção já de urgência do problema que a gente precisa resolver? Então, se eu estou falando ali com um grupo no meu trabalho, a gente tem um problema no projeto, você já chega direto ao ponto. Olha, essa nossa reunião, ela é muito importante, porque a gente tem um problema com o fornecedor de telas do aparelho que vai ser lançado no mercado e a gente precisa, até o final dessa reunião, encontrar uma alternativa para esse fornecedor, senão o projeto vai atrasar em 30 dias e isso pode prejudicar a nossa empresa e gerar uma perda de até 500 milhões de reais. Entende como fui direto ao ponto? Eu já passei uma questão de urgência e agora as pessoas estão totalmente centradas naquilo que eu estou falando? Mas antes eu planejei o que eu ia falar. Isso que é muito importante. Não chegue despreparado em nenhum tipo de conversa. Seja com a tua equipe no trabalho, seja com um cliente seu ou numa apresentação. This goes to a woman who, after a loss suffered during an authoritarian regime, decided not to bend and to resist. Já nessa segunda parte, ele faz duas coisas muito importantes. Primeiro, ele direciona o prêmio para uma causa muito poderosa. Claro que isso tem a ver com o filme, mas isso gera uma conexão emocional muito grande do prêmio com a causa que ele defende. E ele escolhe muito bem as palavras que ele utiliza nesse discurso. São palavras fortes, de um grande impacto. Ele fala da ideia de não se curvar, de resistir. E é claro que aqui a gente está falando de um filme, a gente está falando de uma história que tem toda uma emoção. Mas, puxa, se eu estiver falando de um projeto no trabalho, que emoção que isso tem? Pois bem, se a gente está falando desse projeto que teve um problema com o fornecedor, qual que é a causa poderosa da gente sair dessa reunião com um projeto ou com um plano alinhado para resolver o problema do fornecedor? Qual que é a grande causa? A grande causa pode ser evitar essa perda milionária, porque a gente vai ter um atraso no lançamento de um produto. A grande causa pode ser defender a marca da empresa no mercado, que vai ser altamente prejudicada se a gente não tomar uma decisão. Então entende que o meu foco ele não está só em escolher um novo fornecedor, mas existe uma grande causa por trás disso, e é importante muitas vezes que as pessoas entendam por que você está fazendo aquilo. Se eu estiver falando com um cliente meu, sei lá, eu sou da área da saúde, certo? E eu sou ali um fisioterapeuta, e a gente está falando de fazer um ajuste ali na sua coluna. É só pelo seu bem-estar? Não. Qual que é a grande causa? A grande causa pode ser você conseguir dormir bem todo dia. Você que não aguenta mais acordar com dor todos os dias, a grande causa é trazer qualidade de vida para você de novo. Então, quando a gente planeja esse discurso com uma pessoa, é sempre importante sair só da parte técnica, seja achar um novo fornecedor, ou seja, fazer um ajuste ali nas tuas costas e achar a grande causa por trás disso. Sabe por quê? Porque normalmente a grande causa é o que a pessoa realmente deseja. E aí você consegue ter a atenção dela mais facilmente. E uma outra lição aqui também importante é saber quais palavras eu vou utilizar, principalmente dependendo do impacto que eu quero causar. Às vezes a gente acaba sendo muito formal e eu não crio conexão com a outra pessoa que está me escutando. Eu dei o exemplo ali do fisioterapeuta, ele pode falar, nossa, isso vai melhorar a sua qualidade de vida.
Será que essas são palavras que realmente trazem um impacto e lembram o momento difícil que a pessoa está passando? Às vezes eu posso mudar de qualidade de vida para conseguir acordar sem dor todo dia, conseguir acordar com paz mental, porque você não está todo dia sendo relembrado pelo teu corpo que você está mais velho. Não sei. Mas essas são palavras que têm um impacto muito maior do que às vezes a gente ir pela parte técnica, ou até mesmo como eu falei do projeto. Você vai ter uma perda financeira. Não, gente, talvez corre o risco de levar a empresa à falência. Talvez isso seja um impacto muito maior. E, de novo, são palavras que podem ter um sentido parecido, né? Então, ter uma perda milionária e levar a empresa à falência, mas uma liga um sinal de alerta muito maior do que a outra. Resist. So this prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. So it's with her. A próxima lição que a gente vai tirar aqui no discurso do Walter Salles não é em relação às palavras que ele utiliza, mas é em relação ao ritmo da fala. Utilizando pausa em momentos certos, você consegue fazer um efeito como se fosse passar um marca-texto naquilo que você está falando. Então eu consigo dizer para a minha audiência que, presta atenção aqui, essa informação ela é muito importante. Quando eu falo num ritmo sem parar, tudo se mistura. Só que quando eu paro exatamente no momento, diminuo o ritmo da minha fala e dou uma pausa, eu consigo fazer com que as pessoas reflitam sobre o que eu estou falando, eu consigo deixar muito claro que aquela informação foi importante. Eu posso chegar e falar ali sobre a minha empresa, naquele exemplo de ter um problema com o fornecedor. Eu chego e falo, se a gente não escolher um fornecedor hoje, a gente corre o risco aí de ter uma perda de 500 milhões de reais até o final do ano. Se eu uso uma pausa, eu consigo fazer de forma estratégica, até trazer um pouco de drama, mas claro que no dia a dia a gente não se preocupa com drama, nem nada, isso estava lá mais para o cinema, mas eu consigo deixar claro para as pessoas a importância do que eu estou falando. E eu posso falar da seguinte forma, se a gente não escolher um fornecedor até o final da reunião de hoje, existe uma grande probabilidade de que esse produto novo que vai ser lançado no mercado vai ter um prejuízo de 500 milhões de reais. E é por isso que é muito importante que a gente avalie qual fornecedor vai assumir a instalação dessas novas telas no nosso produto. Percebe como a pausa consegue mostrar exatamente para a audiência quais são os pontos de maior importância no meu discurso? E é isso que ele fez aqui nesse momento. And it goes to the two extraordinary women who gave life to her. Fernanda Torres and Fernanda Montenegro. Nessa parte do discurso, ele coloca um foco na mensagem. E o foco foi o quê? Foi nas duas atrizes, né? Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Então, ao invés de falar de forma genérica, nossa, obrigado a todo mundo que participou do projeto, ele decidiu colocar o foco naquelas pessoas. E o que a gente consegue aprender com isso? É que no nosso discurso, quando a gente está, fazendo uma apresentação, estou falando de um projeto, quando eu estou falando com um cliente meu, de um serviço que eu estou oferecendo, eu sempre vou ter um foco nesse meu discurso. Sabe num filme que a gente tem o personagem principal, né, a atriz principal, o ator principal, enfim, o personagem daquele filme, a gente chama de protagonista, esse normalmente é o foco dessa história. Só quando a gente está falando de coisas técnicas, ou quando estou conversando com um cliente meu, estou falando do meu produto ali, do meu serviço, eu não vou criar um personagem. A gente está falando de vida real, mas o meu discurso ele pode ter um foco também. Imagina que você está falando ali de um serviço seu. A gente falou lá do serviço de fisioterapia. Eu posso explicar sobre esse serviço a partir de diferentes focos, depende do impacto que eu quero trazer. Eu posso falar para o meu cliente, explicar sobre esse serviço a partir de mim. Porque eu sou formado em tal área, porque eu tenho especialidade em tal área, então pode ficar tranquilo que você vai sair daqui curado. Então, eu posso falar a partir da parte técnica, a partir do serviço de fisioterapia. Porque como funciona aqui a manobra que eu vou fazer, de que forma que ela vai atuar no seu corpo? Esse é um outro foco. Eu posso mudar o foco desse meu discurso com o meu cliente falando dele. Porque o que acontece com você? Hoje você tem esse problema. E amanhã você vai conseguir, no teu dia a dia, viver dessa forma, porque eu vou conseguir trazer essa melhoria para você. Então, eu estou focando totalmente nele. Entende que eu posso falar a mesma mensagem a partir de diferentes perspectivas e o foco que você coloca na sua comunicação traz emoções e entendimentos
completamente distintos para a tua audiência. Existe uma mensagem certa a ser passada? Existe, na verdade, um foco certo nessa mensagem que você quer passar? Não tem. Depende muito ali do impacto que você quer trazer, depende da tua audiência, depende exatamente da estratégia que você traça. Mas eu quero que você entenda como, em 2 minutos, o Walter Salles conseguiu trazer muito de estratégia de comunicação para ter esse impacto enorme na história do cinema e do cinema brasileiro. E no nosso dia a dia, a gente também precisa dessas mesmas estratégias. A gente tem que parar de se comunicar de forma randômica, por tentativa e erro. Quanto mais estratégico você for, seja na rede social, seja numa apresentação sua, falando com a sua equipe, falando com o seu cliente, mais você consegue atingir o objetivo que você traçou. E é por isso que eu preparei um treinamento direto ao ponto de Persuasão Express, onde você vai ter os 6 pilares essenciais para você conseguir ser uma pessoa mais persuasiva, mais clara e que consegue se comunicar de forma assertiva no seu trabalho, que consegue convencer as pessoas, consegue envolver elas. E para você que está assistindo essa aula aqui do YouTube, eu estou disponibilizando a tua matrícula nesse meu curso aqui com um cupom de mais de 80% de desconto. Então não adianta ir no nosso site que ele não vai estar disponível, é só para você que está assistindo esse vídeo aqui do YouTube. Para você se inscrever nesse treinamento com esse cupom de desconto, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.